Olá pessoal, como vai vocês? Nós somos a Weekend School. Eu sou o Luan. Eu sou o Rafael. Não erres. Conheça as Escrituras. Essa é a terceira aula do curso Awaken Now. Desperte sua versão original em Deus. Então pessoal, recapitulando o que nós conversamos na última aula, Efésios capítulo 1, crises existenciais, Vazio da alma. e criação e queda. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em Provérbios 23, versículo 7. Porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Nesse texto, ali Salomão ele está falando de como era o procedimento ao sentar com um governante naquela época, né? naquele contexto. E ali ele estava dizendo assim que aquele homem que fosse servir conforme ele pensava, assim era o coração dele. A palavra de Deus vai dizer em vários textos que o nosso coração ele é enganoso. Então, aonde que a gente quer chegar nesse começo? Conforme você pensa e entende do que é a palavra de Deus ou do que você é em Deus, e isso está baseado somente na sua alma, no seu coração, possivelmente você esteja enganado de quem você é. Agora, se o que Deus te revelou, como nós encerramos a primeira aula falando sobre sabedoria e revelação, quem você é, assim a sua identidade está correta. Afirmando essa colocação do Rafael, Descartes coloca assim: penso, logo existo. Você tem que entender o que? Nós podemos declarar que você é um pecador, que você tem dificuldades, que você é levado pelos sentimentos baseado em cima daquilo que você acredita. Então, se você acredita que você é um pecador, infelizmente, você vai ser um pecador. Se você acredita que você não consegue superar tal dificuldade, irmãos, nós não conseguimos porque nós somos baseados, declarados a nossa fé. E veja, nós não estamos falando que você é um ser humano perfeito, né? Pelo fato de você não dizer que você é um pecador. O que nós estamos deixando bem claro aqui é que nós continuamos em constante aperfeiçoamento. A única coisa é a diferença de como você pensa quem você é. Filipenses 3, 12, 13, ele pontua bem isso que nós estamos falando. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Veja, ele coloca a palavra penso. Ele não pensa que ele é perfeito, mas ele pensa que ele está em constante aperfeiçoamento. É a forma de se pensar. É óbvio que nós precisamos estar em constante crescimento e em frente. É isso que o texto está dizendo e é isso que nós queremos colocar como identidade. Conforme você pensa, é aquilo que você acaba alcançando. E a palavra de Deus, ela está pontuando como é a forma que nós devemos nos encarar, como ser pessoas não perfeitas, mas em constante aperfeiçoamento. Mude a forma de você pensar e você vai mudar a execução das coisas que você está fazendo. Isso dá uma afirmação sobre a minha vida e sobre a sua vida, que diz no aspecto o quê? Como você se vê. A importância disso que nós estamos falando é estritamente isso aí. Como você se vê. Aquela ilustração que a gente fez lá na primeira aula de quando você acorda, olha no espelho, quem você está vendo ali? Você está vendo com os teus olhos físicos um pecador, alguém que está fadado ao fracasso pelas suas próprias forças, ou alguém que através do Espírito Santo, através da pessoa de Jesus Cristo, consegue alcançar todas as coisas que está a ti prometido. Temos que entender a seguinte afirmação. Se eu perguntar para você a data do seu nascimento, você vai falar 1986, 1981, 1979, no caso, meu ano. Esses anos que começaram do zero até a data que eu nasci, tem de marco um acontecimento. Qual foi esse acontecimento, Rafael? Antes e depois de Cristo. Então, basicamente, a nossa vida tem que ser definida assim.
antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo nós estávamos fadados ao pecado, às dificuldades, ao sentimentalismo, ao desejo da nossa carne e ao desejo da nossa alma, a inclinação errada da nossa alma, mas pela graça de Jesus Cristo Ele veio, fez-se carne, morreu por nós pecadores e nós conseguimos, através do seu sangue, um posicionamento depois de Cristo, no qual nos traz à tona algumas informações que a gente gostaria de trazer para você. Então, pela palavra de Deus, após Cristo, após nós aceitarmos isso, nós podemos declarar que por mais que nós cometemos pecados, nós não somos pecadores. Porque é fácil a gente pegar qualquer pessoa com qualquer afirmativa errada ou errônea sobre a sua vida e declarar para um ladrão: você é um ladrão. Ou declarar para uma pessoa que mata: você é um assassino. Esse é um olhar físico. Mas entenda que Deus olha para a humanidade com olhos de amor e nos traz à tona a olharmos dessa maneira ao próximo. Então eu gostaria de declarar para você sobre o seu passado, como que a luz da palavra declara sobre o seu passado. Então, se a gente olhar com os nossos olhos físicos, você vai ver os seus problemas, as suas dificuldades, a maneira talvez da onde você saiu, e você vai se colocar numa posição de eu sou um pecador. Mas se olharmos segundo a palavra, segundo Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, ou seja, sem passado. Então pense assim, a partir do momento que você aceita Jesus, pela graça de Deus é colocado um ponto final naquilo que você era. Então é dada a possibilidade de você começar uma vida segundo o que Cristo quer que você viva. E também declara que nós somos imaculados, no aspecto que diz Romanos 8:1, declara assim, e não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se eu for declarar, você é um pecador, você pode se autodeclarar: não, eu sou imaculado pela justificação do sangue de Cristo. O pecado é que nos leva a ter várias discussões, porque de fato, se eu falar para você, você não peca, você pode questionar assim: não, mas como se eu pequei hoje? Entra naquilo que nós estávamos falando. Nós estamos buscando um estado no qual haja o aperfeiçoamento constante em nossas vidas. Mas se pecarmos, isso não nos torna pecadores. Entenda que a tua condição nunca vai definir a tua posição. Isso tem que estar muito claro na tua vida. Nada que você faça vai tirar o brilho do que Deus fez por você. Então nós podemos declarar sobre o pecado. Salmo 119:11. A palavra de Deus diz 119:11: a tua palavra eu tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Logo, essa é a pergunta existencial que você deve fazer, né? O que você tem guardado no seu coração e na sua vida e no seu modo de ver o mundo? Você tem guardado as Escrituras e o Espírito Santo de Deus em você? Ou você tem guardado outra coisa? Por que guardar o Espírito Santo dentro de você? Irmão, se a gente olhar para uma perspectiva humana, Jesus, no momento que foi tentado pelo diabo, acontece algo maravilhoso que nos declara e nos afirma como nós podemos lidar com a situação. Então Lucas 3:22 declara esse versículo que é maravilhoso. E ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o Filho amado em quem me comprazo. Então eu quero que você imagine a situação. Obviamente você já escutou milhões de pregações sobre isso, no qual, ao momento que Jesus é presenteado ou devolvido, não sei como você quer ver, o Espírito Santo sobre a sua vida. Então Deus fala: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, e diz que o Espírito Santo vem e repousa sobre Jesus Cristo. E depois que isso aconteceu, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Entenda que algo maravilhoso que acontece: Deus nos presenteia com o Espírito Santo para que nós possamos lidar com qualquer tipo de situação. Essa é a afirmação que nós acabamos de ler. O Espírito Santo tem que estar guardado em nossos corações, guardado em nossas vidas. A palavra de Deus tem que estar guardada para que nós possamos lidar com as crises, com as
crises existenciais, com as crises da alma, com qualquer dificuldade que você possa ter na sua vida. Então, se a gente olhar numa perspectiva humana, a gente consegue ver que Adão, mesmo tendo, alguns estudiosos falam que Adão era a pessoa mais intelectual, mais inteligente, conseguia dar nome para todos os bichos, foi criado de fato pelas mãos do próprio Deus. Ele, por mais de todos os recursos intelectuais que ele tinha, ele pecou. Posso argumentar que talvez ele não tinha o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que é o que nos convence. Então você consegue fazer também trazendo para o aspecto da vida de Jesus. Jesus declara um versículo no qual nos traz muito a consciência de a situação, a posição que ele abriu mão para que ele pudesse vencer o mal e nos ensinar a vencer o mal de uma perspectiva humana, que diz lá em Filipenses 2:7. Diz que ele se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, não era a condição de Jesus que fazia dele quem ele era. Aqui ele estava numa condição de servo, ali ele estava sendo rejeitado. Mas veja, o posicionamento que ele tomou foi um posicionamento de quem entendia o propósito pelo que ele tinha sido enviado. Então, ele, mesmo assim, passou pelas condições humanas que foram impostas a ele, pela sociedade, pelo momento que ele estava vivendo, mas as condições que foram colocadas a Jesus nunca fez com que ele deixasse de ter o posicionamento eterno e celestial que era para ele tomar naquele momento da condição que ele estava vivendo. Então Jesus abriu mão de ser Deus, basicamente, e veio ao mundo sendo homem, sendo um ser humano, para nos ensinar como sermos humanos e vencermos todas as coisas. Então Lucas capítulo 4, versículo 1 declara assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Entenda, irmão, que se em qualquer situação da sua vida você estiver passando por uma crise e você não tiver o Espírito Santo, infelizmente você está fadado ao fracasso. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele é a orientação dos céus para que eu e você sejamos vitoriosos em tudo que nós enfrentarmos. Então, com a aula número 3, nós encerramos o primeiro capítulo da nossa série de estudos Awaken Now. O trabalho que nós temos para realizar com o conteúdo que nós recebemos e com o que Deus tem se revelado a nós pelas Escrituras e pelas experiências que nós temos tido com Ele é andar na graça, recebendo-a, compartilhando-a, para que todos vejam o que a bondade de Deus fez por nós. Para nós encerrarmos esse módulo, eu gostaria de orar contigo. Pai do céu, que maravilha a Tua graça para nós. Muitas vezes não entendemos as Tuas intenções ou o que Tu esperas de nós e por que nos ama tanto. Perdemos muito tempo tentando conquistar a graça, quando na verdade, Senhor, ela é gratuita por causa de quem Tu és. Senhor, ajuda-nos a saber andar na grandeza do Teu amor e graça. Obrigado por nos salvar pela graça, por nos chamar pela graça, por nos capacitar pela graça e por nossa vida ser para o louvor da glória da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos isso. Faz da nossa vida um gigantesco agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal e Deus te abençoe.